Fala galera do canal, mais um dia de Pricing Cast. Opa! Fala César! Fala, e aí, Fabião? Tamo animado hoje, hein? De 100%, sabe por quê, César? Hoje a gente iniciou o Pricing Cast falando sobre IA. A galera, né, vai revolucionar, não vai? E hoje a gente trouxe um tema, a gente vai abordar um tema muito especial, que é de fato a revolução de IA nas vendas complexas. Vixe, mas como é que é isso? César, na boa, tem gente até hoje pensando se IA vai ajudar ou não vai. Essa pessoa já tá ficando para trás. Já ficou para trás, né? Sabe por quê? Eu trago dados aqui, ó. Segundo a McKinsey aqui, ó, cerca de 72% das empresas globais já usam IA e muitas delas já conseguiram demonstrar ganhos em vendas. Mas e aí? Tá todo mundo falando de IA, as pessoas só lá no prompt básico do ChatGPT, já tem gente até vendendo prompt. Vixe, eu ouvi falar isso. Ouviu falar isso? É. Agora tem especialista de IA que até 2 anos atrás não sabia nem o que era IA, não sabia nem o que era ChatGPT. Perfeito. Nunca nem programou na vida. Mas hoje, como o Pricing Cast não gosta de fazer propaganda enganosa, Pricing Cast vai, mata a cobra. E mostra o pau. E a cobra morta também. A gente trouxe hoje aqui alguém para falar sobre IA na prática. Agentes de IA. Perfeito. Mas acho que a gente devia ver um vídeo primeiro. Tem antes. vídeo? Tem vídeo. Então... Tem vídeo. Tem vídeo. Tem vídeo. Para mostrar. Para mostrar o que é o IA na prática. Então vambora pro vídeo. Bora ver o vídeo. Uau! E aí? E aí? Com quem a gente tá aqui hoje? Poxa, cara, muito bacana esse vídeo, hein? Apresenta aí com quem que a gente tá. Boa. Bom, gente, a gente tá aqui recebendo hoje o John Paz, que é o CEO da Nuvia, que é uma startup que, segundo a Distrito.me, conquistou a maior captação de investimento em 2024 e que promete revolucionar o mercado de vendas complexas com o uso de agentes de inteligência artificial. Caramba, hein? Será? Eu fiquei sabendo que ele é um fundador um pouco diferente. Ele é da época do 40 mais, assim. Assim. Mas ele também tem uma vasta experiência que já foi o quê? Já foi BCG também? BCG, Latam. Será que ele sabe resolver o problema mesmo? Vamos conversar com ele, né? Vamos falar com ele. Vamos ver. Vamos apertar hoje. Vamos apertar hoje? Vai ter polêmica? Vai ter. Porque esse negócio de ficar falando que faz. Agente, tem um montão de agente que eu nunca vi esse agente. Parece mito, parece a lenda. Mas vamos ver se a vida como ela é, se faz alguma coisa na prática que se ajuda a vender. Porque o vídeo ficou legal. Ficou legal. Mas o John... Garante? Vamos lá. Perguntar pra ele. E aí, John? Seja bem-vindo, John. Seja muito obrigado por estar conosco aí. Valeu, obrigado, Fábio. Obrigado, César. Prazer estar aqui. Cara, John, primeiramente, assim, para nós é uma grata surpresa você ter topado de estar aqui conosco para falar de um tema que
podemos falar que está no ápice. Todo mundo falando sobre o agentes de IA, se isso vai revolucionar, se isso vai transformar. E, ao mesmo tempo, você tem uma trajetória muito bacana, mas conta aí pra gente como tudo começou, a ideia da Nuvia, o que a Nuvia faz. Revela aí para esse nosso público aí como foi que saiu esse insight de criar a Nuvia, o porquê e qual é o objetivo dela. Claro. Bem, eu tive sempre muito próximo de vendas, né? Tanto tocando o negócio da família por um tempo, como em consultoria estratégica, onde aprendi go-to-market, sales strategies, na Latam Airlines tocando canais de vendas. Mas eu acho que tudo mudou nos últimos 3 anos, quando eu estava à frente da Pomelo, tocando tanto operação e vendas, né? Tocando toda a estrutura de vendas Brasil. E eu falo bastante que vendas é operação, principalmente quando você está falando da etapa de pré-vendas. E aí, tentando implementar IA na Pomelo e também sentindo muito a dor de vender, fazer vendas complexas, eu comecei a ter esse insight. Falei, até pedi permissão para minha esposa, né? 40 a mais, com filhos, a gente precisa pedir esse tipo de permissão. Eu falei, não, agora eu quero empreender, eu quero empreender com IA e eu quero empreender em vendas. E resolvendo muito essa jornada de topo de funil, que eu sentia que ninguém estava olhando, com IA. Caramba, muito, muito bacana, hein? Você teve que pedir coragem à esposa, né? Tem que mandar um abraço para ela aí, porque... Sempre. Já é sócio, né? Sócio. Mas me tira uma dúvida, você aí com essa trajetória, com esse background, ao mesmo tempo tem bastante dados que fala que vocês e a Nuvia foi uma das empresas que mais conseguiu capturar, vamos dizer assim, investimentos e atrair a atenção dos investidores. O que você acha que mais chamou a atenção dos investidores ao ver a proposta de vocês, a ideia que vocês estavam trazendo? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? O primeiro, a dor é muito grande. Quando a gente pensa onde que IA consegue ser implementado hoje em dia, é muito claro que Customer Support, Legal e vendas são definitivamente áreas que a gente consegue ir muito a fundo, não só trazendo mais receita, mais reuniões e mais receita, mas também reduzindo o custo. O segundo, eu acho que ajudou muito a minha clareza e o track record que eu tinha, né? Então, os investidores que investiram na Nuvia são pessoas que já trabalharam comigo no passado. E o terceiro é o que a gente está construindo aqui já está sendo provado em outros mercados, né? Como que você consegue unir agentes de vendas, trazendo muito mais eficiência, respondendo muito melhor, qualificando muito melhor que um humano, combinando orquestração, RPA, automação com IA, é super potente, né? Então, eu acho que por esses motivos... a gente conseguiu fazer uma rodada que foi uma das maiores rodadas pre-seed e seed do ano passado. Caramba, muito, muito bacana. Mas vendas é relacionamento, é leitura de contexto. Não dá para ir olhar isso e tratar desses temas, ou dá? Sempre você, né, César? Com a dúvida se dá ou não dá, né? Mas vamos ver se ele consegue explicar. Dá ou não dá aí? Dá, mas eu também acho que a venda de fato é relacionamento, a venda é construída entendendo o outro. É importante entender aonde que IA atua e aonde que o humano atua. Para mim é uma conjunção. Perfeito. Aqui a Nuvia não acredita em substituição, a gente acredita em aumentação, né? Como você potencializa um time. Então, aonde que a gente atua? E por isso que a gente fala de pré-vendas, né? A gente atua muito no começo do funil. A gente atua qualificando, a gente atua trazendo insights, a gente atua melhorando as informações que a gente está monitorando de profissionais e empresas. A gente atua escrevendo mensagens hiperpersonalizadas. Então, a gente prepara o vendedor para vender mais. A gente faz segmentação, a gente faz machine learning para entender curvas do que tem maior potencial de fechar. Nisso, a gente consegue trabalhar bem. Agora, entrou na reunião, tá com o vendedor. Aí é vendas. É o vendedor. Tá na conferência, tá com o vendedor. Agora, e os insights que você pegou daquela conferência e você joga pro seu time? E consegue ajudar. E consegue ajudar a acompanhar e consegue até lembrar mais fatos sobre as conversas, sobre até atributos de personalidade. Isso o IA consegue fazer, com certeza.
Nesse vídeo que acabou de passar aqui, qual que é o objetivo dele aqui? Está tentando demonstrar o quê? Que isso daqui permite potencializar o humano, mas em que etapa? Porque talvez tem algumas pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo aqui que olhou o vídeo, mas talvez não conseguiu ainda conectar como que na prática o produto que vocês estão desenvolvendo, o produto que já está operando, está resolvendo esse problema. Talvez não ficou tão claro. Claro. Aliás, o objetivo do vídeo, o principal objetivo é educar, né? Educar e mostrar como que dá para usar, né? Então, o vídeo ele começa com uma busca de empresas, uma busca de quem que é seu TAM, quem que é o seu ICP, né? Seu Ideal Customer Profile, quem que você está atacando. Ele começa lá, ele fala assim, quero buscar fintechs na América Latina com tal receita. E aí ele traz uma lista. E a partir daquela lista, ele já começa a trazer insights sobre aquelas empresas, quem está contratando, quem está demitindo, quem tem alguma informação relevante ao seu negócio. Aí ele também tem uma etapa que ele começa a monitorar essas empresas. Quem que está fazendo um M&A, uma notícia, quem que postou algo. Então, todas essas informações são informações extremamente fortes, né? Para você entender se alguém está pronto para comprar, se tem um interesse. E aí ele passa para uma etapa de comunicação com o seu lead, tanto por WhatsApp, e-mail, LinkedIn. E aí ele junta tudo aquilo, né? Aonde? Nas suas ferramentas, no seu CRM, no seu e-mail, no seu calendário, agendando uma reunião, numa tarefa que você precisa fazer. Então, a gente estava querendo mostrar todo o arcabouço de coisas que a gente faz. Mas tem muito mais. A gente também tem os agentes de WhatsApp que qualificam, que respondem, que marcam reunião. A gente também tem isso. A gente estava tentando mostrar, ao longo de uma etapa de vendas, como que a gente consegue atuar. Legal, mas como é que funciona esse processo assim para uma empresa quando faz uma aquisição ou começa a ter uma visão que quer entrar nessa jornada assim? Vai precisar treinar ou demora muito? Tipo, compra agora, daqui a 3 anos você começa a já ver o resultado? Como é que é esse processo de adoção, de treinamento, principalmente para chegar nesse estado da arte aí que você comentou? Legal. Na verdade é relativamente rápido, né? Mas a gente faz questão de fazer um setup forte com o cliente, porque tudo que você imputa no IA, dependendo da qualidade, é a qualidade que você vai receber de resultado, né? Então, o que a gente faz com a maioria dos clientes? Se a gente está criando um agente inbound, então são 3 a 4 semanas de treinamento, entendendo os dados, as respostas para melhorar. Se a gente está fazendo um trabalho de outreach, de qual que é a sua estratégia, a gente ajuda até a escrever o playbook de vendas. Porque sem playbook de vendas, eu não sei com quem eu estou atacando, com quem que eu estou conversando, com que persona. Estou conversando com o C-Level, o CEO, estou conversando com o time de fraude, ou o time de compliance, ou estou falando com o cara de marketing, então a gente ajuda isso. A gente e os nossos agentes, né? Então ele consome esse conteúdo, e aí a partir desse momento a plataforma começa a conseguir trabalhar de forma ativa para o nosso cliente. Eu não quero trabalhar com a plataforma. Não tem problema. O nosso time opera para o cliente também. Então tem sim uma curva de aprendizado, tem sim um setup, mas é algo que demora 4 semanas para garantir que tenha um resultado muito mais forte a partir daí. E a adoção, o change management com o cliente, como é que é essa experiência dele entendendo o quanto isso vai ser benéfico para ele nos processos, no dia a dia? Como é que é essa experiência olhando a adoção pelo cliente? Claro. É um processo, né? É um processo de educação, de explicar para o pessoal como que funciona, né? Tanto IA quanto melhorando os processos de vendas ou se adaptando aos processos de vendas do cliente. Mas muitas vezes a gente entra com POCs, né? São POCs estruturadas, que a gente vai provando o valor ao longo de cada etapa, que a gente mostra que a gente está melhorando a conversão ao longo do funil, que a gente está reduzindo o CAC, que a gente está reduzindo o custo do lead, que a gente está aumentando a quantidade de reuniões relevantes. Então é um trabalho conjunto, até porque, como eu falei, a gente quer potencializar o time, né? E não substituir. E eu tenho sentido que os times têm recebido isso com bastante abertura, né? O pessoal quer aprender, o pessoal quer utilizar a tecnologia nova. Então tem sido bem legal.
Mas tem um processo educacional muito forte e muito necessário a ser feito. Eu vejo que tem muita gente, existe bastante pessoas já, vamos dizer assim, começando a adotar e entendendo que realmente a IA, ou os agentes, ou começar a utilizar isso, não quer dizer que vai substituir o homem de vendas ou a pessoa de vendas. Mas, na realidade, ele veio para potencializar. Perfeito. Da mesma forma como as transformações que aconteceram ao longo da humanidade. Poxa, Revolução Industrial, várias outras mudanças. Eu comecei há muito tempo atrás, vou entregar daqui a pouco a idade. Poxa, meus pais falam, você tem que aprender datilografia. Aí você tá lá aprendendo datilografia, daqui a pouco, acabou a datilografia, começa a vir computação. Mas no final do dia, as pessoas foram o quê? Aprendendo a lidar com as novas tecnologias e se adaptando. Então eu começo a ver cada vez mais que é um caminho onde que a IA ela começa a fazer parte da vida das pessoas de maneira natural. E aí é que tá, você pode usar muito bem isso ao seu favor para potencializar as suas vendas, e as empresas que começarem a usar isso, ela começa a ganhar uma velocidade e estar muito mais à frente do que aquelas que ainda estão no modelo um pouco tradicional, porque no final do dia, você está ganhando tempo do seu time. Perfeito. Um processo que fazia manualmente, que demorava quanto tempo até uma pessoa poder se preparar para uma reunião, ter que fazer uma redação, ter que procurar tudo. E aí ela acabava conseguindo fazer talvez 2, 3. E agora talvez com um processo mais estruturado e usando a IA, consegue capturar muito mais valor, descobrir coisas que às vezes nem sabe. Outro dia eu estava fazendo uma consulta no Perplex lá, coloquei o nome de uma determinada pessoa que eu estava seguindo, descobri algumas coisas e até um e-mail que estava aberto da pessoa lá. Eu falei, caramba, talvez a pessoa nem saiba disso. Tirei um print, mandei para ela, sabia que tem um e-mail seu aqui meio que público aqui? A pessoa, não. Falei, poxa. Então, você captura informações. Então, quando começa a usar... E, claro, estou falando uma pesquisa solta. Agora, imagina isso conectado num ecossistema, buscando em vários lugares, e o quanto de tempo potencializa, né? Eu não sei se você sabe aí um dado, mas 60% de um time de SDRs, BDRs ou Account Executives é gasto 60% a 70% em tarefas manuais. Em tarefas que não são relativas a vendas. Pesquisa, limpeza de base, qualificação. Só os outros 30% ele está pelo telefone, está entrando numa reunião para de fato vender. Cliente. E aí você tocou num dado que eu já volto a pergunta então para você. Dado essa pesquisa e um pouco do que eu comentei, como é que mostra o ROI para a empresa? Bem, eu acho que tem várias formas, né? As duas principais métricas que a gente está olhando como que a gente está aumentando a receita, e a receita é uma função das reuniões qualificadas que a gente traz, porque é mais ou menos aí que a gente para. A partir da reunião, tá com o vendedor. Perfeito. Né? E a segunda é como que a gente reduz o CAC. Né? Então, como que a gente reduz o custo de aquisição daquele cliente, daquele consumidor. E aí a gente tem várias formas de olhar isso em mais detalhe. Né? Então, pensando no topo do funil, a gente olha a quantidade de leads que a gente está trazendo, a qualidade deles quando estão indo para a reunião. A gente olha o custo disso. A gente também analisa as interações que a gente está ajudando a fazer, quantos clientes a gente está abrindo, quantos clientes quantos leads que o nosso cliente tinha, que a gente está reativando. Então, tem várias funções que a gente vai medindo. A gente vai medindo a qualidade do A/B testing. A gente vai olhando a entregabilidade de e-mail, entregabilidade de conexões LinkedIn, enfim. Uma infinidade de coisas, porque a gente trabalha com dados, né? Então, nada melhor do que olhar todos os dados para entregar valor para o cliente. E é aí que vocês também vão treinando, ou o agente de IA vai aprendendo cada vez mais, e com base nisso você consegue entregar esses KPIs que você falou de maneira muito mais assertiva e muito mais rápida. É isso? Como é que você vai preparando para ele ser cada vez mais assertivo? É isso, porque eu acho que é bastante claro que para uma empresa uma coisa vai funcionar, para outra empresa outra coisa vai funcionar, para uma indústria faz sentido um tipo de perfil ou um tipo de linguagem.
Então a gente testa milhares de coisas, né? O bacana é que quanto mais volume a gente tem e mais campanhas a gente está testando, maior informações a gente tem para entender o que de fato faz diferença. Eu falo bastante em dados, mas os dados que mais são relevantes para a gente é o que a gente chama de intenção ou sinais de mercado. E basicamente isso nos ajuda com duas coisas. Ajuda a segmentar muito melhor a base, com quem que eu estou conversando, se é a pessoa ideal para conversar e como que eu deveria conversar com aquela pessoa. Então a gente consegue, analisando perfis, a gente consegue olhar, por exemplo, mudança de trabalho. Mudança de trabalho é super importante. Mudança e promoção de trabalho. Porque significa o quê? Que aquela pessoa está entrando num novo desafio e vai querer transformar aquilo, vai querer fazer do seu jeito, vai querer deixar a sua marca. Então, essa pessoa a gente sempre está mapeando. Como a gente sabe a formação acadêmica dela, a gente sabe alguns traços de personalidade. Então, a gente consegue adequar melhor a mensagem. Quantas vezes você estava num call de venda, você percebeu que seu time, ou mesmo a outra parte, não estudou sua empresa? Isso também a gente consegue fazer. Então, a gente consegue fazer isso em volume e em qualidade também. Mas quando você começa a fazer isso em volume e qualidade e entregar isso na mão da equipe de vendas, automaticamente aquele tempo que era gasto e que era significativo para a pessoa vamos dizer assim, do back-office, ou aquilo que não gera resultado na veia, claro, prepara para o resultado, mas não gera a conexão ali na hora, dentro da reunião, isso passa a fazer parte da vida do vendedor ou da área comercial, mas isso traz também outras implicações, porque muda o perfil, começa a impactar um pouco na necessidade do perfil de venda ser diferente, porque, como foi apresentado aqui, é um copiloto, né? Está ali do lado para poder ajudar, mas muda ou não? Certamente, muda completamente. O vendedor do futuro é um engenheiro de go-to-market, é uma pessoa que sabe usar a tecnologia e também sabe como vender e cria e aumenta a sua comunidade. A gente não fala mais do SDR, a gente fala do NDR. O NDR é uma pessoa que tem a função de criar comunidade e posicionar a empresa. Então não só muda o profissional, mas muda a dinâmica de mercado. E os profissionais que não se adaptam, esses de fato vão perder trabalho, né? Esses sim vão perder trabalho. E as empresas que não se adaptarem vão perder cliente, porque a outra empresa está chegando muito mais rápido e preparado para atender um possível cliente. Ele está percebendo que a empresa está contratando, a empresa mudou de escritório, está percebendo que ela tem uma necessidade muito mais clara e está capturando a venda, enquanto o concorrente que não está usando IA está fazendo tudo de forma manual, alto custo de aquisição e está perdendo muita venda. A gente nem comentou, né, que o John veio virado, né? Nossa, nem fala, o cara veio, deve estar num jet lag lascado. Jet lag lascado. Ô, John, você aproveita e dá uma palhinha aí, você acabou de vir de alguns eventos que você estava escutando e bebendo direto da fonte fora do Brasil. Conta aí que eventos eram esses, o que você viu de lá de diferente e que talvez valha a pena para a nossa comunidade ter como insight, que se conecta um pouco do que você falou dessas mudanças que estão por vir ou já estão começando a acontecer. Claro, eu passei essa semana no Brazil at Silicon Valley. Brazil at Silicon Valley é um evento incrível, feito pela Stanford e Berkeley, e vários patrocinadores. É um evento para só 700 pessoas, convite, são founders, empresas de destaque e venture capital. E foi lá perto de Palo Alto, em Sunnyvale, num office aí do Google. E eu acho que é a 7ª edição, muito, muito legal. E o que se fala ao longo desses 2-3 dias, né? São várias... É uma conferência que discute muito IA e a gente estava falando de resiliência. E a gente estava falando de o que está mudando no mercado e como que o Brasil precisa se preparar para isso, né? E aí tem eventos satélites muito bacanas que
teve na NVIDIA, na Anthropic, no Google. E eu acho que os grandes insights, bem, de fato, a gente está passando por uma das maiores, se não a maior revolução industrial. Se a gente está falando de infra AI, você precisa estar lá no Vale do Silício. Não tem outra forma. E aí eu acho que tem algumas empresas de destaque brasileiras que até se mudaram para lá. A Crew AI é um exemplo, né? E aí quando você está falando de application layer, que é o que a Nuvia está construindo, você precisa estar super antenado de todas as coisas que estão acontecendo, tecnologias novas. Ao mesmo tempo, você precisa entender o seu mercado, né? Eu gostei particularmente de duas palestras. Uma do Jeff, que foi um ex-presidente da YC Combinator. Ele criou um fundo chamado SAIF, SAIF, SAIF de Safe Artificial Intelligence Fund. E ele está investindo em IA ético, IA que protege, IA que está criando mecanismos para garantir que IA seja sempre seguro, né? Então, quem estiver construindo isso, temos um VC que está fazendo isso. E outro foi acho que o professor Miklos, de Stanford, que ele estava explicando e mostrando a evolução de IA, mas ele também, eu achei muito interessante o final do discurso dele, que ele questionou se a gente já não tinha atingido AGI, né? Se a gente já tinha atingido esse nível. Ele falou, pô, o IA hoje em dia ele coda, fala milhares de línguas, tem vídeo, tem áudio, tem... O que mais a gente quer, né? E o fato é que a gente só está no começo, mas ele faz com uma tal qualidade, né, que se pode comparar ela com o topo da inteligência humana, né? Um IA que passa em qualquer curso de PhD no mundo, né? Enfim, então eu gostei desses dois, mas o evento foi incrível. Eu acabei de chegar, de fato, peguei conexão em Miami e pousei faz menos de 1 hora aqui. Muito bacana, muito bacana. Boa. E o que você viu quando você olha para esses eventos que você acabou de participar e olha para o Brasil? Como é que você vê? A gente está mais próximo, tão muito distante. Excelente pergunta. Tem coisas que realmente a gente precisa acelerar. Como é que você olha? No lado de investimento, é muito, muito mais baixo aqui, né? A gente teve alguns gráficos. No lado de interesse, eu acho que tem muito interesse aqui. Mas eu acho que tem um potencial absurdo. E eu acho que todo mundo deveria estudar mais sobre IA, deveria tentar implementar mais IA, porque a velocidade das transformações está muito acelerada, está muito rápido mesmo. Eu sinto que a gente está numa camada ainda bastante inicial de uso, entendimento e aplicações. Eu tive conversas muito interessantes lá e eu percebi que também estava bebendo da fonte, né? Eu percebi que as coisas eram mais rápidas e de certa forma eu quero ser parte desse processo de ajudar a educar o público brasileiro e trazer essas inovações, né? Eu e vários outros founders brilhantes brasileiros que estão construindo aqui, mas eu acho que dá para inovar mais e eu sou super favorável de pessoas que estão querendo criar algo novo, de pular na água e falar, não, bora construir, porque a transformação e o potencial é muito grande. Explorando isso, você acha que o acadêmico nosso também temos que trabalhar muito acadêmico também? Ou o acadêmico está numa velocidade e está ficando num funil que não sai do acadêmico pro vida como ela é mesmo? Eu acho que quando a gente fala dessas coisas, eu sempre estou falando de forma muito ampla, não estou falando de uma pessoa ou outra. Claro. Mas sim, o investimento aqui nas universidades, nas escolas, deveria ser muito maior. Não sei se vocês viram recentemente, tanto a China quanto os Estados Unidos falaram que educação infantil, 6 anos para cima, vai ser obrigatório IA. Acabaram de assinar, o Trump acabou de assinar.
Eu, sinceramente, acho que é até cedo demais. Eu tenho 2 filhos. Eu acho que eu vou introduzir e apresentar mais IA quando tiverem uns 12 anos, apesar que eu já fiz alguns projetos com ela. Mas eu acho que parte sempre do início, né? E eu tenho dúvidas do quanto estão discutindo isso na faculdade. Mas, enfim, tem universidades de ponta que estão investindo bastante. É sempre um grande dilema, né? Em que momento começa a introduzir isso e essas novas tecnologias para as crianças. Eu tenho um filho também de 9 anos e um outro de 21, de 9 anos. Ontem eu estava lá com a minha esposa lá, daqui a pouco ele estava, pai, olha aqui o desenho aqui que eu fiz aqui. Fez o desenho no chat GPT, já estava pedindo para alterar, imprimir, e daqui a pouco ele estava pintando lá. Aí eu olhei para aquilo e falei, caramba, olha só, ele ao invés de parar, pegar uma revistinha e desenhar, ele já estava meio que simplificando uma parte do processo criativo. Até que ponto que essa parte do processo criativo pode fazer falta lá na frente, dele pegar e olhar, ou até que parte, na realidade, não vai habilitá-lo para outras habilidades. Mas ele é um pouco diferente, ele gosta de programar já faz os joguinhos dele de Roblox lá. Eu falo, caramba, E no final não tem certo ou errado, né? No final do dia a gente só vai saber lá para frente o que acontece, mas eu acho que realmente não tá mudando tanto que é igualzinho o WhatsApp, né? Hoje meus pais, para falar comigo, eu falo às vezes assim, pai, me liga, você só fica me mandando mensagem no WhatsApp. E no passado eles falavam assim, mas me liga, você fica mandando mensagem no WhatsApp. Hoje é o inverso. Eles preferem muito mais às vezes mandar mensagem no WhatsApp do que ligar. Então no final do dia tá mudando tanto e tão rápido que eu fico olhando para frente com uma perspectiva de aonde isso vai parar, ou será que já estamos no ápice ou não? Então essa provocação que você traz de lá é bem interessante. Mas nem tudo são flores, porque trouxemos alguns dados aqui que realmente tem muita gente utilizando, mas também temos outros dados aqui que cerca de 37% dos executivos ainda são céticos quanto ao impacto de IA, e 70% das iniciativas de IA acabam falhando dentro das empresas e não trazendo o ROI esperado. Ou seja, tem muita gente utilizando, mas ao mesmo tempo tem muita gente cética ainda. E tem muita gente que está falando, eu não consigo ver esse ROI. E aí a pergunta que não quer calar. Apesar de tudo isso, o que é hype? O que é verdade? Realmente dá para trazer mesmo resultados concretos? Porque tem pesquisas também, tem muitos executivos céticos. Você está vendo isso no dia a dia também, nas suas interações com outras empresas? Como é que tá? Eu acho que, primeira coisa, IA não é a solução de tudo, né? Aliás, tem várias etapas do nosso processo que a gente não usa IA, a gente usa lógicas muito mais determinísticas, né? Então, sim, tem um hype. E eu acho que também muitas empresas tentam utilizar de forma muito imediata ou para coisas que não funcionam, né? Para mim é um processo. Então, toda vez que a gente entra com objetivo específico para provar uma tese, para provar uma hipótese. Conseguindo provar aquilo, a gente começa a avançar na cadeia, né? Ou na tarefa. Mas para mim está muito claro, a evolução tem sido absurda nesses últimos anos, né? Eu acho que vocês que possivelmente usam muito mais que o público comum, já percebeu que no começo fazer um prompt e tal, aí não vinha exatamente a resposta que você queria. Hoje em dia ele até entende quando você faz errado, né? Antes você pedia para ele escrever um e-mail, ele escrevia de forma completamente estruturada. Hoje em dia ele tem mais jogo de cintura. Antes você pedia para criar uma imagem, ela via toda distorcida, não conseguia escrever o texto, agora está perfeito. Então é uma evolução. Antes eu usava ela para temas jurídicos, achava ela ruim, escrevia cláusulas mal feitas, agora ela está muito melhor. Então eu acho que, primeiro, a tecnologia está evoluindo muito rápido e a forma de usar também está evoluindo muito rápido. Hoje em dia, quando o IA não traz o que eu quero, eu percebo que pode ser que o meu prompt ou a forma como eu quebrei as tarefas não foi da forma mais inteligente. Então, respondendo a sua pergunta, indo para as empresas e pensando no resultado, primeiro, IA precisa ser utilizado nas coisas que eles
de fato são fortes, né? E segundo, para mim é um processo. E às vezes eu fico chocado, a gente traz 2 vezes mais resultado, mas o pessoal já está querendo 5 vezes. Não, mas 2 vezes eu já provei que tem ROI. Agora é como que eu melhoro isso, né? Então eu acho que ainda tem uma evolução e a gente está muito no começo, mas muito no começo ainda. Eu parto do princípio que não existe progresso sem processo. E para mim isso também se aplica no mundo da IA também, porque no final do dia, quanto mais você vai interagindo e vai melhorando, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, quanto também na relação com a própria IA. Você vai dando informações para ela poder melhorando. Mas, John, se você pudesse dar dicas para esses executivos, 37% aqui que ainda estão um pouco céticos com relação ao impacto de IA, qual a dica você daria, ou algum artigo, ou algum site, ou alguma pessoa para eles poderem começar a seguir, ou alguma dica para eles poderem olhar e falar assim, poxa, realmente está mudando, para poder beber um pouco da fonte onde você acaba bebendo também e se alimentando? Qual a dica que você daria? A primeira coisa é comece a usar nos seus processos pessoais e profissionais, né? Então, eu acho que essa é a melhor forma de aprender e de entender as possibilidades, né? A quantidade de ferramentas que eu utilizo é absurdo. Uso Perplexity, uso Claude, OpenAI, DeepSeek, uso algumas coisas para Deep Search, Deep Research. Eu uso... Às vezes eu fico brincando de fazer site no Lovable, no Vercel Zero. Cursor a gente usa para codar. Então, usar no seu dia a dia, entender as possibilidades, começa a perceber que você começa a ser muito mais eficiente. Hoje em dia, eu mando áudio para o time, mas antes de enviar para eles, eu estruturo e mando em texto. Então, tem uma infinidade de coisas que aí você começa a entender, putz, que legal, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, consigo fazer imagem. Esse é o primeiro passo. Se você não entender, não incorporar no seu dia a dia, não vai ser um expert, não vai ser uma empresa que vai conseguir te convencer isso. É que nem internet, né? Começo de internet, começo de várias tecnologias. A segunda coisa eu acho que sim, todos precisam estudar a respeito disso. Tem cursos de graça, tanto do Google, da NVIDIA, de várias plataformas. O Wharton também tem cursos muito bons de AI. Mas aí eu acho que quando a gente pensa nesse executivo, você precisa começar a pensar, qual é o problema da minha área que eu quero resolver? E será que IA é o mais adequado para isso? Ou será que é uma automação ou um redesenho de processo? Né? E aí, se for em vendas, pode falar com a Núvia, que a gente ajuda. Boa. Eu acho que esse caminho que o John falou é a melhor trilha. E não usar uma única ferramenta. Porque se você não testar outras ferramentas, você acaba ficando um pouco míope e achando que só tem aquilo. Só tem aquilo e você fica limitado. Principalmente quem ouve muito e fala assim, eu vou usar o ChatGPT. Aí vai lá, comecei a pagar o ChatGPT e começo a utilizar ali. Mas se você só utilizar o ChatGPT e também não ficar olhando o que as pessoas estão comentando, saiu uma melhoria, saiu algo novo e começa a testar, você vai acabar ficando limitado. O outro se você não tem um ponto de vista diferente, e aí, para quem não usa, eu recomendo, e não ganho nada nisso, use o Perplexity também, porque você começa a ver um ponto de vista totalmente diferente. Às vezes você faz a mesma pergunta, você vê que ele vai fazer uma estrutura de busca diferente, ele vai criar uma narrativa totalmente diferente, ele vai ter uma abordagem diferente. E aí você está falando, poxa, mas eu queria pensar em criar um site. Aí lançaram um Humanos, muito bacana. Você dá lá tarefas, eu acho legal a forma que ele estrutura, ele começa lá a montar a estrutura, daqui a pouco te pergunta, eu posso publicar seu site? E aí eu olhei aquilo e falei, caramba, surreal, que bacana. Ontem mesmo eu dei um comando, fui tomar banho, daqui a pouco eu voltei e tava lá, você quer publicar o site? Aí eu cliquei, eu falei, caramba, olha que bacana. E aí você começa a ver, tá certo, não tinha alguns erros, tinha algumas coisas para ajustar, mas você começa a olhar e você fala, caramba, daqui a pouco isso vai melhorar, vai ter uma estrutura um pouco melhor, tal. Então quando você começa a usar isso no seu dia a dia, para coisas simples, você começa a olhar para uma outra perspectiva
para que problema você poderia usar aquilo para poder resolver na sua própria empresa. Sim. No seu próprio... Ou perguntas que você pode fazer, ou provocações que você pode fazer para o seu time. Você fala, mas você já testou isso? Você já olhou isso? E aí, às vezes, você está parado lá, quem trabalha numa área de marketing, pensando, poxa, eu tenho que publicar um montão de coisa. Pô, mas se você jogar lá, Maker, N8N, você vai ver um montão de série de ferramentas low-code que puxa a raça, você vai falar pro time, você já deu uma gugada aqui, ou já olhou ali no YouTube para ver essas ferramentas? Tudo isso faz com que você aumente o repertório, tanto seu profissional quanto do seu próprio time, e que te dá mais possibilidade de você saber perguntar coisas para o seu time também poder se desenvolver. Você não vai ficar expert naquilo. Sem e nem dúvida. precisa. Mas quando você pergunta para o time, vocês chegaram a ver aquela ferramenta? Será que aquilo não agrega? Automaticamente você está aumentando o seu repertório, aumentando Sim. a capacidade do seu time a buscar se desenvolver e automaticamente você está elevando o seu nível de competitividade dentro das organizações. Agora, se só ficar parado no tempo, Perfeito. Eu acho que, não vai gerar valor. claro, e eu acho que esse caminho de usar no dia a dia ajuda a escalar, né? E conforme você vai escalando, o teu custo também de desenvolvimento, porque você já está numa escala que está todo mundo usando e tal, o teu custo de desenvolvimento acaba reduzindo ao longo do tempo também. Sim. Né? Tá todo mundo usando, você tá todo mundo testando várias coisas ao mesmo tempo, isso vai ajudando também a reduzir ao longo do tempo o custo de desenvolvimento. E aí você vai identificando o que de fato está gerando valor. E aí o segundo que você identifica, aí você escala aquilo, né? Então, eu falei, eu testo milhares de ferramentas, mas aí eu vou identificando algumas, eu falo, nossa, essa coisa aqui que antes eu demorava horas para fazer, tô pagando R$80, não preciso ter um analista que faz isso, ou o analista que faz isso agora faz outra coisa. Aliás, isso é um grande desafio, né? Porque a gente está contratando pessoas mais sêniores hoje em dia, entendendo que o ChatGPT, o AI, o LLM, ele consegue fazer tarefas mais básicas, né? E aí, você não precisa daquele analista. Então, qual que é o desafio? O analista agora, o cara recém-formado, ele precisa dar um salto de carreira e aprender muito mais rápido, né? E ser muito mais eficiente para mostrar o seu valor. Vai. E você tocou num ponto importante. Então, assim, já emendando, qual é a sua visão para os próximos 2, 3 anos, então, dado a mudança aí que está acontecendo nesse ecossistema aí, quem está se formando já tendo que dar ali um salto também. Então, o que você vê aí que vai acontecer sobre esses agentes de automação, sobre o mundo de IA e esse profissional dos próximos 3 anos? A gente está numa etapa de AI que a gente fala que é aquela etapa inicial, né? O AI que te traz insights, o AI que faz algumas funções específicas. Eu já sinto que a gente está migrando para o Agentic AI, o AI que são multi-agentes que, combinado, conseguem fazer tarefas. E aí a terceira é o mais, digamos, evoluído, que é isso, ele criando e, de fato, fazendo de ponta a ponta um trabalho, né? Agora, como que isso toca na educação, como isso toca na evolução dos profissionais? No começo, a gente está na etapa de todo mundo precisa aprender rapidamente como usar IA. No segundo, é como que a gente conecta rapidamente isso ao nosso trabalho e a gente começa a usar a IA para aumentar e potencializar o nosso trabalho. E sim, tem um desafio aqui, porque profissionais em início de carreira são, de fato, as tarefas que estão sendo substituídas, né? Então, aqui precisa rolar um desenvolvimento muito mais rápido. E a terceira evolução, que eu acho que é uma evolução mais de 10 anos para frente, aí eu acho que ninguém sabe o que de fato vai acontecer. Pode ser que algumas travas sejam colocadas, pode ser que algumas tarefas ou empregos sejam substituídos. Muito difícil prever isso. Eu acho que ninguém está ousando prever o que vai acontecer. Mas, de fato, a tecnologia vai chegar nisso. Isso eu não tenho dúvida. Manda aí. Não, é que você falou num tema que para mim é também
pensando nisso, você está substituindo essa pessoa também hoje, ela está trabalhando, ela consome, e aí o que você faz quando você substitui e a pessoa não vai... Também você não está gerando um efeito do tipo, você está tirando esse público ou essas pessoas do mercado e essa pessoa que era uma pessoa que consumia, que não tem um Sim. efeito econômico também nisso? Eu acho que o primeiro momento é a substituição da função, né? Então, da mesma forma como a gente falou da datilografia, a gente podia estar falando da máquina de lavar roupa, né? Ela possibilita que você esteja fazendo outra coisa, né? Então, tem a substituição da função. Se as pessoas não se adaptam ao novo momento, né? Aí tem não só a substituição da função, mas a substituição da pessoa. E aí essa pessoa precisa fazer um outro tipo de trabalho, que pode ser que ainda vão existir muitos trabalhos manuais ou trabalhos criativos. O que não pode acontecer, e que eu sou super contra, é a substituição de como funciona a sociedade humana, né? Isso aí eu acho que tem um limite. Tem um limite mas aí, né? a gente ainda não está lá e eu acho que a gente está numa etapa de aprender rápido, ver as funções que não fazem sentido e começar a fazer coisas que fazem ainda mais sentido, coisas criativas. E eu acho que o IA ele vai trazer muitas coisas positivas, vão trazer vários desafios, mas eu acho que ele vai conectar mais os humanos. Porque o segundo que você não está fazendo algumas coisas que você precisa ficar muito no computador, para vendas, por exemplo, o que vai ser importante para vendas complexas? Vai ser o relacionamento. Né? O relacionamento ele vai sair fortalecido e não enfraquecido, na minha visão. Eu gosto de uma abordagem acho que a pronúncia é Kai-Fu Lee, acho que é mais ou menos isso, em 2018, que ele fala o seguinte, que a IA ela é dividida em 4 grandes blocos. Numa primeira, que ela veio numa parte de internet para poder cada vez mais ajudar os humanos e também gerando recomendações, e é o que a gente acabou vendo, um boom explodindo de recomendações dentro do e-commerce e tal. Uma outra que ele veio para poder ajudar os negócios, então, que é um pouco do que a gente está falando, automatizações e automações cada vez mais. Uma terceira que ele começa a falar que é o âmbito, vamos dizer assim, aonde que a IA ela começa a ter as percepções, porque ela começa a pegar vozes, começa a ver vídeos, começa a ver imagens e começa a trazer sentimentos e ela começa a ter percepções de como é a realidade, né? Porque até então só as pessoas digitando e agora ela começa a ver o tom de voz quando alguém fala, ela começa a ter análise de sentimentos, muda. E uma quarta onda, que aí é onde que eu olho, cada um olha com uma perspectiva um pouco talvez diferente, que é da automação de uma maneira abrupta, que você tende a ver daqui a pouco, tende a ver não, já estamos observando os carros com autônomos e somente dirigindo lá, e que começa já a substituir uma etapa. Até onde vai chegar essa etapa de automação? Perfeito. Mas se a gente olhar esses 3 grandes blocos iniciais, eles fazem muito sentido, que foi a jornada da internet, uma jornada de negócios cada vez mais utilizando, uma jornada agora que você está vendo de percepção, que ela começa a melhorar, tanto o feedback quando você manda uma imagem, quando você fala, e essa quarta onda que aí é um pouco que se conecta ao que um pouco o John falou, que tende a talvez algumas profissões mudarem um pouco seu escopo, mudarem um pouco da sua abordagem, mas a gente às vezes fica tão com medo disso, mas não precisa ir muito longe. Antigamente, na minha época, que eu sou um pouquinho mais antigo, né, um 40 a mais, né, você pegava um ônibus, tinha 2 pessoas, o motorista E o cobrador. e o cobrador. Um belo dia a pergunta é, cadê o cobrador? Pois é. Então também aconteceu, não foi uma tecnologia, foi uma simplificação, botou ali o motorista, agora tem que dirigir, mas tem que cobrar também e tem que dar certinho o caixa no final do dia. Hoje você começa a olhar, você vai num supermercado, você começa a ver que está cada vez mais diminuindo a quantidade de caixas, onde que tem uma pessoa ali. E tá cada vez mais autônomo. Cada vez mais autônomo. Você mesmo passa. Então, paga. Perceba que é uma evolução natural do que está acontecendo e que vai aumentando e transformando as profissões. Antigamente no supermercado tinha aquela pessoa que escrevia bem, né, para fazer a 9,99, a plaqueta. Quanto erro tinha nisso? Eu mesmo já cheguei num lugar que estava lá 9,99, o negócio era 599. Eu falei, olha, isso aqui está errado aqui. Agora você tem eletrônico para poder alterar o preço. Agora onde isso vai parar, César? Não sei.
Não sei. Também não sei. Mas e nessa tua jornada, como que você está vendo o que está acontecendo? Você falou de outras startups, o que está acontecendo e você foi muito bem sucedido, a Nuvia foi muito bem sucedida na captação de investimento. Que recomendação você poderia dar para essa galera que tá, vamos falar assim, né? Quebrando pedra, vai. Tá no CID ali, tá no amigos ali, os amigos, família, investindo dinheiro e tá falando assim, eu tenho uma ideia, mas eu quero avançar. Claro. Eu acho que sempre se apaixonar pela dor e não pelo produto que você está construindo, né? É entender muito a fundo o que de fato você está resolvendo. Eu acho que também começar pequeno e se aprofundar naquilo para trazer valor para os primeiros clientes, seja fazendo algumas POCs, tendo um design partner, né? Um cliente que está desenhando a solução contigo. Então, todas essas recomendações fique muito mais perto do seu cliente, né? Não constrói dentro de casa, só no computador. Vai lá, senta do lado do cliente, entende a dor. E uma coisa que às vezes eu converso bastante com o Fábio, né? Quando você une a pessoa que tem entendimento daquela indústria, daquela dor, né? Com a tecnologia, aí você tem algo matador, né? Então, o que eu mais recomendo é que essas pessoas se aproximem do problema para construir isso. E com relação a captar dinheiro, eu acho que tem várias formas de captar. VC é uma delas, mas tem FINEP, tem anjos, tem formas criativas, dando consultoria, cursos. E aí eu gosto muito do pessoal que é bootstrapped, do pessoal que está construindo. Eu sempre tento injetar isso no meu time, né? Porque por mais que a gente captou, a gente precisa ter essa mentalidade também, né? Mas vamos que vamos. Tem muita coisa para construir, tem muito mato para cortar. E pessoal precisando de uma ajuda, eu sempre estou aberto para outros founders. Boa. E tem uma pergunta aí, eu queria até que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando aqui, se você pudesse deixar uma mensagem para diversas pessoas que estão no negócio aí e querendo gerar valor de verdade com o IA, o que você diria para essa galera aí, que está lá dentro das empresas querendo gerar valor com o IA? Olha, eu diria, pula na água, faz acontecer, estuda, vai para cima, porque essa revolução vai acontecer de forma muito rápida. E você perguntou por que eu quis empreender, né? Foi uma questão de uma dor que eu sentia, mas também foi uma necessidade gigantesca de querer aprender. E eu acho que a melhor forma de aprender é fazendo. Então, eu recomendo isso porque isso vai fazer uma grande diferença, não só pessoal, profissional, mas também para as empresas que precisam disso também. E como convencer a alta liderança também? Olha, ROI, falou de dinheiro, pôs dinheiro na mesa, convence rápido? Eu acho que tem um processo educacional aí, mas ROI, certamente, né? E quando eu falo de ROI, eu geralmente estou falando como que eu consigo aumentar as vendas. Eu acho que tem muitas eficiências também importantes, mas de redução de custo, mas eu geralmente estou falando de vendas. E eu tento trazer muito valor de aprendizado, né? Para evoluir o produto, evoluir o time. Então isso é super necessário também. Boa. E aí, para ir terminando aqui, chegando ao fim, John, se as pessoas quiserem te procurar a Nuvia, para querer fazer algum teste, alguma coisa, como é que faz para achar vocês? Como é que faz para poder entrar em contato com vocês? Legal, super fácil, www.nuvia.co ou LinkedIn, acho que é Nuvia-AI. A gente também tem Instagram, também tem Facebook, e o meu é John Paz. No LinkedIn é o jeito mais fácil de entrar em contato comigo. Vamos terminar, mas vamos ver o vídeo de novo, então? Vamos ver o vídeo de novo? Então bota aí.
Top demais. Boa. Boa. Valeu. Valeu, João. Valeu, Obrigado. João. Obrigado, João. Obrigado. Valeu, galera. Um abraço.